Oi, candidato! Oi, candidata! Tudo bem? Aqui é o Leandro Machado e hoje eu estou de volta com mais um vídeo feito especialmente para você que vai concorrer nas eleições de 2020. A gente já falou sobre estratégia, já falou sobre definição de públicos, já falamos um pouco sobre digital e campanhas eleitorais. E no último vídeo, que você deve ter visto ontem, a gente falou sobre as diferenças das fases da campanha. Primeiro, quais são essas fases de uma campanha e quais são as diferenças entre elas, quais são os timings, os tempos entre cada fase e etc. E eu terminei o vídeo dizendo que era diferente, né? Ligeiramente diferente uma campanha de prefeito e uma campanha de vereador quando você olha essas fases. Lembrando as fases: primeira fase, apresentação do candidato; segunda fase, apresentação das ideias do candidato; e terceira e última e pequena fase, petição de voto. Lembrando, toda campanha deveria seguir essas três fases. Mas tem diferença campanha para prefeito e para vereador? Claro que tem. Uma delas é que aí nessas fases tem uma pequena diferença, mas o vídeo de hoje é para falar basicamente dessas diferenças, ou das principais diferenças entre uma campanha para vereador e uma campanha para prefeito, uma campanha para proporcional e uma campanha para majoritária. E eu diria que essas diferenças poderiam ser resumidas em 3 T's: tempo, táticas e, obviamente, total de votos. Então, esses 3 T's, para mim, baseado na minha experiência, marcam muito o que são as principais diferenças entre uma campanha de majoritário e uma campanha de proporcional. Por quê? Primeiro de tudo, o tempo. E aí, resgatando o que a gente viu ontem no outro vídeo. Se toda campanha deve ter essa ordem lógica, eu apresento o candidato, eu apresento as ideias do candidato e eu peço votos, isso tem um impacto, obviamente, quando você decide se candidatar para majoritário ou para proporcional. No caso do majoritário, no caso do candidato a prefeito, geralmente essa pessoa já é um pouquinho mais conhecida. Ela precisa se apresentar? Claro que ela precisa se apresentar, de novo e de novo. Vamos lembrar das campanhas, só para pegar de uma campanha antiga, de pessoas que nem estão concorrendo mais. Lula e José Serra, eles sempre começavam a se apresentar. Primeira semana da campanha, se vocês resgatarem os vídeos antigos das semanas iniciais de campanha na TV desses candidatos, você vai ver que eles se apresentavam. O Lula falava lá da história do pau de arara, de onde ele tinha vindo, da mãe dele, etc. O Zé Serra falava do pai dele feirante, da vida dele na Moca, o que ele fazia quando era criança, etc, etc, que ele foi exilado, e o Lula falava que ele foi sindicalista e tal. Todo candidato, numa campanha bem feita, por mais conhecido que seja, se apresenta no começo. Os candidatos a majoritário, como são um pouquinho mais conhecidos, fazem isso de uma forma um pouco mais rápida do que os candidatos a vereador ou a deputado. Esses precisam gastar bastante tempo se apresentando. Bastante tempo se apresentando. Então, essa é a primeira diferença. Eu diria que o candidato a prefeito, nesse 70, 20, 10, que é a separação dessas fases, né? 70% se apresentando, 20% apresentando suas ideias e 10% pedindo voto do tempo, eu diria que um candidato a prefeito poderia diminuir isso. 50% se apresentando, 20% aí apresentando as suas ideias, e no final da campanha o resto iria pedir voto. Então, ligeiramente diferente. 50, 20, 30. Ligeiramente diferente. Eu falo, mas as ideias não são importantes? É óbvio que são importantes. Você vai gastar aí o miolo da campanha falando das suas ideias. Você vai vir desde antes se apresentando, e o miolo da sua campanha, se você é candidato a prefeito, vai ser apresentando suas ideias. E um tempo um pouquinho maior para pedir votos. Por quê? Porque o candidato majoritário precisa da maioria dos votos. Então ele precisa pedir muito mais voto para ter a maioria de votos. No caso do candidato a vereador, ele é
a gente parte do pressuposto que ele é menos conhecido e, como eu falei, vai ter que pedir voto e as pessoas decidem o voto lá nos últimos minutos da eleição. Assim é. Então, se eu fosse um candidato a vereador ou um candidato a proporcional, eu também mexeria um pouquinho nessa régua aí e eu colocaria quase 80% do tempo me apresentando, 10% do tempo apresentando as minhas ideias e 10%, que dirá um pouquinho menos, pedindo voto lá nos últimos dias da eleição. Por que eu acredito que tem essa lógica? Primeiro, que você precisa se apresentar mais se você é candidato a vereador. Segundo, você não vai ter um programa de governo. Se você é candidato a vereador, você nem precisa ter um programa de governo para a sua cidade. Isso é função do prefeito apresentar. A sua função como vereador, além de fiscalizar, vai ser, obviamente, propor leis. E as pessoas, claro que estão interessadas nas suas ideias. Se você tiver duas boas ideias, uma ou duas boas ideias, ideias factíveis, ideias que tenham a ver com a função de um vereador, eu vou te dizer que você já está muito bem. É claro que essas ideias têm que ter a ver também, não só com a função de vereador, mas com o que você pode contribuir para a sua sociedade, para a sua comunidade. Ela tem a ver com o que as pessoas querem, mas tem que ter a ver com o que você pensa também, com o que você faz. Portanto, eu gastaria 80% do tempo, se eu fosse candidato a vereador, para me apresentar, eu gastaria 10% para apresentar uma ou duas ótimas ideias e o resto do tempo para pedir voto. Lembrando que, principalmente para vereador, isso vale um pouco para prefeito, mas principalmente para vereador, os últimos dias são fundamentais. Você tem que chegar nos últimos dias já muito bem apresentado, as pessoas já sabendo qual é a sua ideia ou duas ideias. Então aquele lá é o fulaninho da ponte, ou aquele lá é o cara que vai resolver o problema do posto de saúde. E 10% os últimos dias ali, os últimos minutos pedindo votos sem parar, porque as pessoas decidem em quem vão votar para proporcional, para vereador e para deputado nos últimos dias, nas últimas horas de campanha. Então a primeira diferença é essa, é o timing, que como eu falei tem uma diferença entre candidato a prefeito e candidato a vereador. Segundo são as táticas. É claro, um candidato a prefeito, como ele precisa da maioria, ele precisa visitar todos os bairros, ele precisa andar pela cidade, ele precisa falar com o maior número de grupos possíveis dentro da cidade para ele se apresentar e mostrar as ideias dele. Não é o caso para um vereador. Um vereador, ele tem que atuar muito mais no chão, justamente se apresentando, e no chão eu digo, não só no território, ainda mais agora com o Covid, né, mas nas redes sociais também. Se apresentando, mas principalmente para os públicos específicos dele. A gente já falou de público, se você ainda está em dúvida quem é seu público, assiste aqui um dos últimos vídeos que eu fiz, eu falo especificamente sobre quem é seu público, ou te ajudo a descobrir quem é seu público. Então, um candidato a prefeito, ele tem que ter uma tática de campanha muito mais espraiada, voltada a diversos grupos para a cidade toda. Já o candidato a vereador, ele tem que ter táticas muito mais focadas, dirigidas especificamente para o grupo que ele tem como alvo. Se você é um candidato de território, se você é um candidato de opinião, ou se você é um candidato de classe, isso também já falei em vídeos anteriores, você vai saber para onde você vai rumar esse seu foco. Seu foco precisa estar ali, suas táticas precisam conversar com aquele grupo de pessoas. Um candidato a vereador consegue se eleger só com uma parcela, por isso que é proporcional, só com uma proporção dos eleitores. Já o candidato a prefeito, ele precisa da maioria, portanto as táticas são muito diferentes. A abordagem e como ele busca o voto são muito diferentes. Então, relembrando, a primeira grande diferença, o timing, o tempo, como eu falei, aí como que você vai dividir essas três grandes fases da eleição, é uma diferença importante nas candidaturas entre prefeito e vereador. A segunda diferença importante que eu acabei de falar são as táticas utilizadas, ou seja, quem é candidato a prefeito vai buscar a maioria, vai andar pela cidade toda
Quem for candidato a vereador tem outras táticas muito mais focadas, muito mais dirigidas a grupos específicos ali do seu eleitorado. E por fim, como não poderia deixar de ser, é o total de votos, é claro. A diferença aí está. O candidato a prefeito, ele faz uma campanha mais abrangente para a cidade toda e etc, partindo da base dele, claro, mas para a cidade toda, porque ele precisa de 50% mais um dos votos. Já o candidato a proporcional, o candidato a vereador, ele não precisa da maioria dos votos, mas aí reside uma diferença importante, que é o quociente eleitoral. E vocês sabem que a legislação muda a toda eleição, isso é ruim aqui no Brasil, a gente deveria ter uma legislação eleitoral bem mais perene, uma legislação mais estável, para dar melhores condições de competição para todos, mas essa não é a realidade. A realidade é que a todo ano muda a legislação, então, principalmente quem é candidato a vereador, quem vai concorrer a proporcional, porque isso teve bastante mudança nos últimos tempos, precisa ficar atento ao total de votos que você precisa para, no final, se eleger um vereador aí da sua cidade. Espero que nesse vídeo tenha ficado claro para vocês, então, as principais diferenças entre uma candidatura a prefeito e a vereador. É claro que existem várias outras, mas aqui nesse vídeo eu quis focar no que, a meu juízo, são as três principais, ou seja, tempo, timing, táticas utilizadas e total de votos. São os 3 T's que diferenciam uma candidatura a prefeito de uma candidatura a vereador. Espero que tenha ficado claro para vocês e amanhã tem mais. Tchau, gente!